Você já ouviu falar de isomeria? A gente no dia a dia usa compostos que têm isômeros. E o que é isômero? Isômero é quando eu tenho, por exemplo, a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas. O próprio álcool que a gente usa no dia a dia, ele tem isômero. O álcool 70, o álcool que a gente usa no carro, ele tem isômero. Isso que a gente vai aprender hoje. Bem-vindo ao Química Só 10. Eu sou Érica Razzoni. Vamos comigo. Bem, pessoal, meu objetivo é que você entenda bem a isomeria e saiba aplicar ela no seu dia a dia, nessas provas aí de vestibular. Hoje vamos trabalhar com a isomeria plana, mas para entender um pouco da isomeria plana, eu tenho que primeiro abordar o que seria a isomeria de forma geral. Então vamos lá. A isomeria estuda as cadeias que têm a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. O que é isso? Dá uma olhada. Fórmula molecular e fórmula estrutural. A fórmula estrutural do gás de cozinha, o gás butano, está aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. Agora, a fórmula molecular é a quantidade de átomos que tem essa molécula. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, carbono, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, aqui, ó, C4, hidrogênio tem um 3, com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10. Então, aqui é H10. Então, a fórmula molecular é C4H10. Então, a isomeria ela vai estudar as cadeias que têm a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas. Vamos lá. Tipo de isomeria. Eu tenho isomeria plana, é o que a gente vai trabalhar hoje, e tenho isomeria espacial. A isomeria espacial, ou estereoisomeria, estéreo quer dizer espaço, então isomeria espacial, a estereoisomeria ela vai se classificar ou se dividir em isomeria geométrica, ou cis3 ou EZ, e na isomeria óptica, que a gente vai abordar em outra aula. Então vamos em frente. A isomeria plana ela é mais simples. Por quê? Porque eu posso representar em um único plano. Eu vou entender essa isomeria sem ter que ter visão espacial, sem ter que gerar molécula. Então, no plano do quadro, do papel, do computador, você vai entender essa isomeria, tá? Ela pode ser representada em um único plano. Agora, tipo de isomeria plana. Eu tenho isomeria de cadeia ou de núcleo, tenho isomeria de posição ou posicional, a isomeria de compensação ou metameria, que eu posso também chamar de compensação interna, a isomeria de função e a tautomeria. Pessoal, cada um é mais fácil do que o anterior. Isso é bem tranquilo, é muito fácil. A gente vai ver passo a passo, tá certo? Vamos lá. Primeiro caso, isomeria de cadeia ou núcleo. Pessoal, essa é bem tranquila. Essa vai ocorrer sempre que mudar a cadeia principal. Mudou a cadeia principal, a isomeria de cadeia apresenta a mesma função. Vê só. Letra A. Tenho aqui duas moléculas, tá certo? Vamos lá. São isômeros, porque tem a mesma fórmula molecular. Então, isso eu já tenho que ver primeiro, né? Vou ver se são isômeros. Se tiver a mesma fórmula molecular, eu sei que são isômeros. Vê bem, a primeira molécula, veja a cadeia principal, tem 4 carbonos. Na segunda molécula, a cadeia principal tem 3 carbonos, porque o outro, veja, é ramificação, ou seja, mudou a cadeia principal. Uma tem 4 carbonos, a outra tem 3 carbonos. Então, sempre que mudar a cadeia principal, isomeria de cadeia. Fácil? Muito fácil. Na letra B, eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. São isômeros? São, porque tem a mesma fórmula molecular. Agora, se eu tenho uma cadeia aberta e outra fechada, eu chamo aqui isomeria de cadeia também. No terceiro exemplo, na letra C, também são isômeros, tem a mesma fórmula molecular, mas observa, a primeira tem um carbono, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal. A segunda tem um carbono, 2, 3. Por quê? Porque a outra aqui, ó, é ramificação. Então, mudou a cadeia principal e isomeria de cadeia. Nesse caso, que é uma cadeia fechada, eu posso também chamar de isomeria de núcleo, tá certo? De cadeia ou de núcleo. Pessoal, primeiro caso, só isso, não tem dúvida, né? Segundo caso, é isomeria de posição ou posicional. Nesse caso agora, a cadeia principal não muda. E quem é que muda? Muda a posição da insaturação, ou da ramificação, ou do grupo funcional. Também apresenta a mesma função. Falou, Ed, mas espera aí, o que é insaturação?
a insaturação é dupla ou tripla. Vê bem, na letra A aqui, são isômeros, têm a mesma fórmula molecular. A primeira coisa que eu vou analisar é isso, tá? Porque às vezes ele colocam cadeias parecidas, mas que não são isômeros. Então cuidado aí. Primeiro analisa, tem a mesma fórmula molecular? Tem, então são isômeros. Qual é o tipo de isomeria? Observa a primeira molécula. Tem 4 carbonos na cadeia principal. E a segunda também tem 4 carbonos na cadeia principal. Ué, e o que é que mudou aqui? Pessoal, muda a posição da dupla ligação. Observe. Na primeira molécula, a dupla está entre carbono 1 e 2. E na segunda, ele está entre carbono 2 e 3. Então mudou a posição da insaturação. Tá certo? Ou seja, da dupla ligação. Observe que a função não alterou. É a mesma função. Eu tenho aqui um alceno com alceno. Tranquilo? Facinho, né? Vamos lá, vamos em frente. Na letra B, são isômeros? São, porque tem a mesma fórmula molecular. Agora, a primeira molécula tem 5 carbonos na cadeia principal, a segunda molécula também tem 5 carbonos na cadeia principal. E o que é que alterou aí, Ed? Alterou agora, veja, a posição da ramificação. Então, mesma cadeia principal e mudou a posição do radical, ou seja, da ramificação, eu tenho isomeria de posição. Só isso. Na letra C, também são isômeros, tá? Tem a mesma fórmula molecular. A primeira molécula tem 3 carbonos na cadeia principal, a segunda também. E o que é que mudou? Mudou a posição da hidroxila, ou seja, do grupo OH, que vai representar que pertence à função álcool. Então, vê bem, ele pode mudar na isomeria de posição a localização da insaturação, que pode ser dupla ou tripla, da ramificação ou do grupo funcional. O grupo que vai caracterizar o tipo de função. Pessoal, bem fácil, né? Já o primeiro caso foi isomeria de cadeia, onde mudou a cadeia principal. Vamos lá. Terceiro caso, isomeria de compensação ou metameria. Agora vai ocorrer a mudança do heteroátomo. Ué, de o que é heteroátomo? É um átomo diferente do carbono entre carbonos, que está aqui, ó. Eu tenho aqui o heteroátomo, nos dois casos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. São isômeros, porque tem a mesma fórmula molecular. Mas observe aqui a cadeia. As duas têm 4 carbonos. E o que é que mudou? Mudou a posição do heteroátomo. Lembra? Isomeria de compensação ou compensação interna, ou metameria. Meria quer dizer partes, meta quer dizer entre partes. Lembra da isomeria? O que quer dizer isomeria? Iso quer dizer igual ou mesmo, meria partes, ou seja, composto que tem partes iguais. Que parte igual vai ser essa? A mesma fórmula molecular. É fácil, né? Então, esse terceiro caso vai mudar a posição do heteroátomo. Você falou, Ed, mas espera aí, volta aqui. Deixa eu abrir aqui um espaço. Pessoal, no exemplo passado, eu tinha isso aqui, ó. Eu tinha um grupo OH, mudando a posição do grupo OH, você fala, Ed, mas aí também não mudou o heteroátomo? Não, pessoal. Quando o oxigênio está fora da molécula, não está entre carbonos, eu não chamo de heteroátomo. Então, quando o oxigênio muda fora, é isomeria de posição. Agora, nesse caso, veja, ele mudou entre carbonos. Quando ele muda entre carbonos, é isomeria de compensação. Então, eu posso até considerar o seguinte, que a isomeria de compensação metameria é um caso da isomeria de posição, mas que muda o heteroátomo, ou seja, muda o átomo diferente do carbono entre carbonos. Fácil, né? Esse é o terceiro caso. Mas a função também não muda não, tá? Vê a comparação, éter com éter. Até agora não muda a função. Toda a comparação que a gente fez pertence à mesma função. Vamos lá. Agora, o quarto caso. O quarto caso é um dos mais fáceis que tem, que é a isomeria de função. Bem, isomeria de função vai mudar o grupo funcional. Esse é muito tranquilo. Observa. Letra A. São isômeros que têm a mesma fórmula molecular. O primeiro tem um grupo OH ligado a um carbono saturado, ele é um álcool. O segundo tem o oxigênio entre carbonos, ele é um éter. Mudou a função, pessoal. Se mudou a função, é isomeria de função. Até o terceiro caso não mudava a função, agora não mudou a função. Um é um álcool e outro é o éter, mas a fórmula molecular é a mesma, então eles são isômeros. O que são isômeros? Compostos que têm a mesma fórmula molecular e diferentes funções. Letra B.
São isômeros? São. Tem a mesma forma molecular. Só que a primeira tem um C dupla O ligado ao H, ou seja, tem a carbonila ligada ao hidrogênio. Ele vai pertencer à função aldeído. E o segundo tem um C dupla O, que é a carbonila ligada entre carbonos, é a função cetona. Apresentam funções diferentes, isomeria de função. É fácil demais. Na letra C, também são isômeros, tem a mesma forma molecular. O primeiro tem um C dupla O ligado ao grupo OH, é um ácido carboxílico. O segundo tem um C dupla O ligado à radical, é um éster, não é éter. O éter é quando eu tenho um heteroátomo entre carbonos. Aqui não, eu tenho C dupla O ligado ao O e à radical. Tem a função éster. Então, como um é ácido, o outro é éster, eu tenho isomeria de função. Facinho, né? Vê que cada caso vai ficando mais fácil do que o anterior. E o quinto e último caso é a tautomeria, que é um caso da isomeria de função, mas a gente chama de pseudoisomeria. Depois eu explico isso aí o porquê. Onde ocorre equilíbrio químico dinâmico. Pessoal, tautomeria, tautos quer dizer dois de si mesmo, meria, meros, ou seja, partes de dois de si mesmo. Vê bem, quando é que ocorre a tautomeria? Ocorre com enol e aldeído, e enol e cetona. Ed, quando é que eu tenho enol? Vamos lá. Pessoal, o enol é quando o carbono do grupo OH ele tem dupla. Vê bem, não é um álcool, tá? O álcool vai ter o carbono do grupo OH saturado. Vê, esse aqui de baixo, ó, esse aqui ele é um álcool. Tá bom? Porque o carbono do grupo OH só tem ligações simples. Já aqui não, ó, o carbono do grupo OH ele tem dupla, então ele é enol. O outro também, vê. O carbono do grupo OH tem uma dupla. Eu posso até fazer o seguinte, eu posso chamar esse primeiro aqui, ó, de enol primário. Quando é que eu tenho enol primário? Quando o grupo OH se liga a um carbono primário. O segundo eu posso chamar de enol secundário. Quando é que eu tenho enol secundário? Quando o grupo OH está preso a um carbono secundário. Então, pessoal, enol é quando o grupo OH se liga ao carbono com dupla ligação. Os enóis são instáveis, tá certo? Na água ele se transforma, por isso que o nome tautomeria. Vamos ver lá o primeiro caso. Enol e aldeído. É o seguinte, quando você vai colocar o enol na água, e ele é o enol primário, esse oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele puxa para ele a dupla e cede o H para formar o aldeído. Na prática é o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui um espaço. Vamos imaginar que eu tenho aqui o recipiente, tá? Eu tenho aqui, ó, a água e vou colocar o enol. Só que esse enol é enol primário. Então vai ocorrer a tautomeria. Um composto automaticamente se transforma no outro. Então vou ter agora enol mais aldeído. Em maior quantidade vou ter o aldeído, tá? Vai ter sempre esse equilíbrio. Em maior quantidade o aldeído. Por quê? Porque ele é mais estável. Por isso que o nome é tautomeria. Tautos, dois de si mesmo. Um composto automaticamente se transforma em outro. Todo enol primário na água forma aldeído. Todo aldeído na água forma enol primário. Tranquilo. Vê o mecanismo, passo a passo aqui. Tá aqui, ó. O oxigênio puxa, deixa eu pegar aqui o marca-texto, ó. O oxigênio puxa a dupla, tá? Vai ficar C dupla O. O carbono aqui, ó, tá trivalente agora, então esse hidrogênio vem aqui, ó. Se liga o carbono para ficar CH3, entendeu? Tá aqui, ó. Cede a dupla, sai o H, se liga o CH2 para ficar CH3 e vai ficar nesse equilíbrio. Por isso que a gente chama ele de pseudoisomeria, porque você não consegue separar os isômeros. Tranquilo? Aí eu falar desse caso aí foi mais difícil. Não foi não, pessoal. Sempre que você observar enol, já é tautomeria. Teve enol, tautomeria. Na letra B, agora, eu tenho enol e cetona. Vamos lá. Todo enol secundário na água forma cetona. Vê bem, o oxigênio puxa a dupla, vai ficar C dupla O, e esse H se liga o CH2 para ficar CH3, formei cetona. Vê o mecanismo. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. O oxigênio puxa a dupla, aqui ó, C dupla O, e esse H se liga o CH2 para ficar CH3. E vai ficar também um equilíbrio. É igual ao anterior, só que aqui vai formar cetona. Dá uma olhada.
É aquela ideia. Tenho agora aqui a água e vou colocar o enol. Só que esse enol ele é secundário, ou seja, o grupo OH está em carbono secundário. Vou ter agora aqui a mistura de enol mais cetona. Se você perguntar, de maior quantidade eu tenho qual? A cetona. Se eu conseguisse separar, teria cetona em maior quantidade, porque ela é mais estável. Tá? Então, vê bem, todo enol primário na água forma aldeído. Todo enol secundário forma cetona. Você não vai se preocupar com isso. Tá certo? Por quê? Porque teve enol, ou seja, teve o carbono do grupo OH com dupla, eu tenho sempre a tautomeria. Tranquilo? Vamos em frente. Agora, pessoal, vamos aos exercícios, tá? Para consolidar aí o que a gente aprendeu. Vem comigo. Primeira questão recente da prova do Enem. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas, entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Posso dizer que veio por meio da química. Realmente veio por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na... Pessoal, veja, a gente já mata a questão aqui, tá? Porque basta olhar aqui, ó, 9-hidroxidec-2-enoico e 10-hidroxidec-2-enoico. Mudou a posição da hidroxila. Mas vamos montar a estrutura, tá? Vamos fazer aí passo a passo. Mas isso a gente já mata rápido a questão. Vou deixar aqui um espaço maior para poder montar essas cadeias aqui, tá? Vamos montar aqui primeiro, ó, a molécula do 9-hidroxidec-2-enoico. Bem, 9-hidroxidec. Dec são 10 carbonos, tá? Então vamos lá. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui, ó. Óico é um ácido carboxílico. Deixa eu numerar. Vamos numerar aquele. Deixa eu pegar aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vê. 2En. 2En é no carbono 2 tem a dupla. Pronto. Vamos ter aqui já a dupla. 9-hidroxi. Carbono 9 tem a hidroxila. Pronto, completo com hidrogênio agora. O que faltar para 4. Então aqui, ó, CH3. Que falta um H. Que faltam 2. Não pensava nem fazer isso tudo não, mas eu estou fazendo para você visualizar como é que fica a estrutura, tá? Aqui um H e um H. Pronto. Esse é o primeiro. Vou montar agora a molécula do 10-hidroxidec-2-enoico. 10 carbonos também. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui, ó, C dupla O, OH, que é um ácido. Deixa eu numerar primeiro para facilitar a visualização. Então vê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem, agora, no carbono 2, que é aqui, ó, ele diz, ó, 2-enoico, 2En. En é dupla. E no 10 tem o hidroxi, ou seja, no 10 tem a hidroxila. Pronto, completo com hidrogênio agora. Então aqui, ó, CH2, aqui, ó, H2. Vou completando aqui com o hidrogênio que faltar para 4. Aqui, ó, H e H. Bem, vamos lá agora. Pessoal, qual é o tipo de isomeria? O que é que mudou? Mudou a posição do grupo H. Então, é isomeria de posição, tá? Vamos lá. Mudou a posição do grupo H. Olha, na isomeria de posição, eu posso também dizer que mudou a estrutura, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na fórmula estrutural, fórmula molecular, identificação dos tipos de ligação,
Contagem do número de carbonos, identificação dos grupos funcionais. Vê bem, pessoal, vou começar aqui de baixo para cima. Identificação dos grupos funcionais, não altera nada ali, tá? Mesmo grupamento ácido. Então aqui, ó, não. Contagem do número de carbonos é a mesma quantidade de carbonos. Identificação dos tipos de ligação, não, as ligações aqui, ó, são iguais. Fórmula molecular, não, são iguais. Então ele vai mudar aqui, ó, na forma estrutural. Então veja, a isomeria de posição, eu também posso chamar de isomeria de estrutura, ou estrutural. Então, primeira questão do Enem, letra A. Vê que não precisava montar tudo aquilo não, tá? A gente já matava lá ali, ó, já ali. Facinho. Então, questão número 1, letra A. Questão 2 da UPE. Relacione os tipos de isomeria com as estruturas apresentadas. Assinale a alternativa correspondente à sequência obtida. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro aqui, isomeria funcional, isomeria de função. O primeiro vai ser aqui o último, ó, que eu botei um aldeído e uma cetona. Lembre que esse CHO aqui, ó, é C-O-H, tá bom? Deixa eu tirar aqui a setinha, botar aqui por baixo. Ó, C-O-H, que é a função aldeído. E essa outra é o C-O entre carbonos, que é uma cetona. Mudou a função. Então, isomeria de função, tá lá embaixo. É 1. A tautomeria, como eu falei, não vai se preocupar em reação. Procura onde tem enol. O que é enol? É quando o carbono do grupo H tem dupla. Pessoal, o único enol que eu estou vendo aqui, ó, é esse. Carbono do grupo H com dupla é enol. Então, ó, esse é a tautomeria, que é o 2. Depois, isomeria de posição. De posição eu posso colocar aqui, ó, esse aqui, ó, a posição do grupo H, que aqui está no carbono 1, no primeiro composto, no segundo está no carbono 2. Então, esse aqui é o 3. Depois, isomeria de cadeia. Deixa eu pegar aqui a caneta, ver. Eu tenho um carbono, 2, 3, 4. Na cadeia principal, aqui eu tenho 1, 2, 3. Mudou a cadeia principal, isomeria de cadeia. Então, esse aqui, ó, de cadeia vai ser o 4. E por último, a metameria. Ué, de quando é que eu tenho metameria? Quando muda a posição do heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente do carbono, só que entre carbonos. Então, vê só. O oxigênio aqui, ó, e aqui. Então, vai ser a metameria. Isomeria de compensação ou metameria. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Letra B. Fácil, né? Então, questão número 2, letra B. Questão 3. Observe as afirmações. Propanal é um isômero da propanona. Etilmetil-éter é um isômero do propan-2-ol. Propanol é isômero do propan-2-ol. Propiamina é um isômero da trimetilamina. A afirmação correta é, vamos fazer 1 a 1. Vamos lá. Propanal é um isômero da propanona. Vê só. Propanal, eu vou ter 3 carbonos, está sendo um aldeído. Esse aqui é o propanal. A propanona, eu tenho 3 carbonos, só que é uma cetona. Pessoal, a fórmula molecular deles é C3H6O. Então, propanal é um isômero da propanona, certo? Por que certo? Porque tem a mesma fórmula molecular. Então, 1, ok. 2, etilmetil-éter. Metil-éter. Ou seja, éter é etilmetílico, tá? Etil, ó, metil-éter. Tranquilo? E o outro é o propan-2-ol. Propan-2-ol é um álcool que tem no carbono 2 o ol, que é o grupo OH. Então, etilmetil-éter, ou éter metil-etílico, ou etilmetílico, tanto faz. E o álcool isopropílico, ou propan-2-ol. Eles são isômeros porque têm a mesma fórmula molecular, C3H8O.
Então, ó, verdadeiro também o 2. Os dois têm a mesma fórmula molecular, tá? O etil-metil-éter e o propan-2-ol são isômeros também. Ficaria mais difícil se ele perguntasse, e agora, qual é o tipo de isomeria? Bora voltar. Vê lá, o primeiro é isomeria de função. Ele não pediu isso não, tá? Mas para a gente praticar um pouco mais. Esse aqui, ó, seria isomeria de função. Mudou a função. Um é aldeído, o outro é cetona. Segundo, éter e álcool. Isomeria de função também. Terceiro, propan-ol. Propan-ol é um álcool com o grupo OH no carbono 1. E o outro é o propan-2-ol, com o grupo OH no carbono 2. Então tá aqui, ó. Pessoal, os dois têm a mesma fórmula molecular, C3H8O. São isômeros. Agora, se ele perguntasse qual é o tipo de isomeria? Posição. Porque eu mudei a posição do grupo OH. A cadeia principal não mudou. Então, ó, tá certo também o terceiro. Vamos lá, vamos para o quarto item. Propioamina. Propioamina, veja, tenho aqui o radical propio e o grupamento amina. E o outro é a trimetilamina, ou seja, eu tenho 3 radicais metil ligados ao nitrogênio. Pessoal, aqui ó, também são isômeros, tem a mesma fórmula molecular, C3H9N. São isômeros. Se perguntasse qual é o tipo de isomeria, é cadeia. Mas como cadeia? Pessoal, o primeiro, a propioamina, ela é uma amina primária, porque o N se liga a um carbono. O segundo é uma amina terciária, porque o N se liga a 3 carbonos. Sempre que mudar o tipo de amina, sempre que ele comparar a amina primária, secundária e terciária, é isomeria de cadeia. Não foi isso que ele pediu, mas é bom que a gente leva como bônus. Então tá certo também, são isômeros. Então aqui, ó, todos são corretos. Letra A para a questão de número 3. Tranquilo, né? Só 10 aqui é muito fácil. Questão 4. Os ácidos 1,2,3-tricarboxy, 2-hidroxipropano e 1,2,3-tricarboxy, 1-hidroxipropano formam, respectivamente, um par de... Vê bem, esse é o 1,2,3-tricarboxy, 3 carboxilas. Está onde? No 1, no 2 e no 3. Ó. A carboxila. Na verdade, esse aí é o ácido cítrico, tá? Ele é o ácido cítrico, mas aqui é outra nomenclatura que ele está dando. Então, o ácido 1,2,3-tricarboxy, 2-hidroxipropano. Não é nome oficial, não, esse. E 1,2,3-tricarboxy, 1-hidroxipropano. 1, 2, 3 tricarboxy, 1-hidroxipropano. O que é que mudou? O que é que mudou? Você já sabe. Mudou a posição do grupo OH. Primeiro de isomólogos, tautômeros, enantiomorfos, isólogos e isômeros estruturais. Vê bem, mudou a estrutura, eu posso trabalhar como isômero de posição também. Em alguns casos eu posso usar isômero de... quando muda a cadeia principal também, isômero de cadeia. Nesse caso aqui foi isômero estrutural da posição, mudou a posição do grupo OH. Tá? Homólogo não é, seriomólogo não é, que a gente vai ver depois em outro tópico. Tautômero também não é, porque não tem nem enol aqui. Enantiomorfo é isomeria ótica, a gente vai trabalhar. Isólogo, série orgânica, a gente vai trabalhar também. Tá? Então, isômero de estrutura, ou seja, de posição, mudou a posição do grupo OH. Então, letra E da questão número 4. Questão 5, questão recente também da prova do Enem. Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico, no lugar de pesticidas convencionais, geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese, ou seja, a preparação em laboratório, né, dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentem a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural, que seu tautômero, de tautomeria, tem que ter enol, tá? Enol é aldeído e enol é cetona. Que seu tautômero seja um potencial substituto.
Com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância. Pessoal, vou dar aqui um espaço, tá? Maior para a gente poder trabalhar. Vê bem, essa molécula aqui, tá? Vou escrever novamente. É assim. Eu tenho aqui, ó, carbono, carbono e carbono, tá? Eu tenho um aldeído. Então, eu tenho 3 carbonos. Tenho isso aqui. Tá ok? Se eu quero a tautomeria, eu tenho que formar o enol correspondente, tá? Para facilitar, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu jogar aqui o hidrogênio para cima, daqui. Eu vou colocar aqui o hidrogênio para cima, ó. Tá? Deixa eu trocar aqui a cor. Pronto, vê bem. Tautomeria. Essa ligação π vem para cá e esse hidrogênio vem para cá. Vai ficar CH3, CH dupla, CH, vou botar aqui para cima, tá? OH. Então, vê de novo. Tautomeria. Se é um aldeído, ele vai formar o enol primário. Se é acetona, vai formar o enol secundário. Então, aqui no caso, essa dupla vem para cá, fica aqui embaixo, ó. E esse H se liga ao O para formar a hidroxila. Formei o enol. Quando é que tem o enol? Quando o carbono do grupo H tem dupla. Aqui, letra A. Na letra A, eu tenho acetona. Letra B, tenho acetona. Letra C, eu tenho enol. Essa molécula aqui, ó, tem um carbono, 2, 3. Dá uma olhada. 1, 2, 3. Vê que ele tem aqui a dupla. Eu vou completar aqui, tá? E aqui, ó, tem CH, OH. Observe que é a mesma cadeia que a gente fez, tá? Letra D não é, letra E não é. Então, letra C, questão rápida, né? Questão da prova do Enem. Agora, lembra, ele falou em tautômero, você vai lembrar do enol, tá? Todo enol primário forma aldeído, todo enol secundário forma acetona. Vamos revisar isso aqui. Deixa eu pegar aqui um espaço, vê bem. Se eu tenho enol primário, tá aqui, ó, enol primário. O oxigênio puxa dupla, vai ficar assim, CH3, CH, CO. Dupla O. Esse H aqui, vou botar aqui embaixo, tá? E esse H se liga a esse carbono aqui, ó, para ficar CH2. E o contrário é a mesma coisa, tá? Essa dupla vem para cá e o H volta, vai ficar nesse equilíbrio dinâmico. Então, enol primário vai formar aldeído. Ué, por que enol primário? Porque o H está ligado a carbono primário. Agora, se eu tiver um enol secundário, vai formar acetona. Lembra? Oxigênio puxa dupla e cede o H. Vai ficar CH3, C dupla O, CH3. O inverso é a mesma coisa. Vem a dupla para cá e o H volta. Aqui eu tenho enol secundário, porque o grupo H se liga a carbono secundário, e aqui eu tenho acetona. Como eu falei, não se preocupe, teve enol, é tautomeria, tá? Depois eu vou falar um pouco mais à frente, vou falar de outro caso aí de uma tautomeria com amida. Mas isso aí depois a gente vai ver aí, tá certo? Resumindo outra questão aí mais avançada. Então, questão número 5, letra C. Questão número 6. A glicose e a frutose são carboidratos, compostos energéticos, encontrados em diversos alimentos. Sendo assim, podemos dizer que 00. A glicose é um aldeído. Pessoal, a glicose, ela tem, olha, o C dupla O com H. Eu posso dizer sim que aquele é um aldeído. Mas, na verdade, ele não é somente um aldeído, né? Ele também tem aqui a função, ó, álcool. Tanto é que eu chamo uma glicose de uma aldose. Tem aldeído e tem álcool. Então, tá certo aqui, ó, o 00. 1. A frutose é uma acetona? Também tá certo. A frutose tem o C dupla O. Aqui eu tenho um grupo funcional cetona, que é o C dupla O entre carbonos. O que vai diferenciar um aldeído de uma acetona é que o aldeído tem o C dupla O ligado a um H e a acetona tem o C dupla O entre carbonos.
tá? Mas também eu tenho a função álcool. Cada grupo OH aqui ligado a carbono saturado é um álcool. Então também está certo o primeiro. 2,2. Glicose e frutose são isômeros de função. Perfeito. Porque um tem álcool e aldeído, o outro tem álcool e cetona. Então perfeito. Então verdadeiro. Verdadeiro. 2,2 está certo. Sim, Ed, mas por que eles são isômeros? Porque tem a mesma fórmula molecular. C6, H12, O6. 3,3. Glicose e frutose são isômeros de posição. Falso, pessoal. Se ele é de função, ele não vai ser de posição. Eu não posso ter, na mesma isomeria, isômeros diferentes. Por exemplo, não posso ter uma cadeia que sofre isomeria de função e de posição, ou cadeia e função, ou metameria e tautomeria. Não. Vai ser uma delas. Agora, entre isomerias eu posso. Por exemplo, uma molécula que vai apresentar isomeria plana, geométrica e ótica. Isso pode. Mas na mesma isomeria não. E a gente está vendo somente aqui isomeria plana. Os 5 casos: isomeria de cadeia, de posição, de compensação, de função e tautomeria. Então, aqui está falso o 3,3. O 4, né? 4,4. Glicose e frutose não são isômeros. São isômeros. Tem a mesma forma molecular. Então está falso aqui, ó. Então só estão corretos aqui, ó, o 0, 1 e 2. Tá? 3 e 4 estão errados. Então aqui, ó, questão 6, 0, 1, 2. Bem, pessoal, por hoje é só. Tá? Essa foi a isomeria plana. Tá? Até a próxima.